Atos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simeão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te
e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos, capítulo 8. Logo à noite à morte de Estevão, estala uma feroz perseguição. A vitória exterior, alcançada assim por um ódio ao qual a providência de Deus permitia realizar plenamente esse ato de violência e de morte, abre os diques à raiva dos chefes dos judeus, inimigas do Evangelho. Uma vez rompida a barreira que as retinha, as ondas da paixão transbordavam por toda a parte. O homem é contido habitualmente por um pouco de consciência, por hábitos, por uma certa ideia dos direitos dos outros. Mas, uma vez quebrado o impedimento, o ódio, o espírito de morte no coração, sacia-se, permitindo-o Deus, em atos que mostram bem o que o homem é quando entregue a si próprio. Mas esse ódio realiza a vontade de Deus, a qual, de outro modo, talvez o homem tivesse faltado, ou não a teria mesmo podido fazer a certos respeitos, quer dizer, a vontade de Deus em julgamento soberano. A dispersão da igreja era o julgamento de Israel, julgamento que os próprios discípulos teriam tido dificuldade em aceitar e pôr em execução, como dando assim continuidade à comunicação de uma luz maior.
Quaisquer que sejam as bênçãos e a alegria na esfera em que o Espírito de Deus atua, os caminhos de Deus, que tudo dirige, estão sempre em suas mãos. Toda a igreja é, pois, dispersa, exceto os apóstolos. E ainda a respeito destes, a questão é de se saber se eles fizeram bem em ficar em Jerusalém, e se uma fé mais simples não os teria afastado e não teria poupado à igreja muitos combates espirituais e dificuldades que se ligavam ao fato de Jerusalém continuar a ser um centro de autoridade. Isso de modo nenhum impede a manifestação da soberana sabedoria de Deus. O desenvolvimento da doutrina da igreja, de uma igreja una, corpo de Cristo, tal como nos é ensinado por Paulo, chamada para fora do judaísmo pela revelação de um Cristo celeste, tem sido muito mais perfeito e sem misturas. Todavia, esses caminhos de soberana sabedoria divina não mudam em nada a responsabilidade do homem. A unidade exterior da igreja foi conservada pela manutenção das relações entre os diversos lugares onde ela já se encontrava em Jerusalém, até que a obra no meio dos gentios, fora do judaísmo, tornara essas relações extremamente difíceis e precárias. No entanto, e mesmo assim a graça e a sabedoria de Deus tornaram-se muito mais evidentes. O próprio Senhor tinha dito aos discípulos, tendo em vista Israel: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E após a sua ressurreição, ordenou-lhes que fossem por todo o mundo e fizessem discípulos de todas as nações. Ora, a verdade é que não vemos o cumprimento desta ordem na história dos Atos dos Apóstolos, nem da obra realizada entre os gentios, e como vemos em Gálatas 2, devido a um entendimento especial em os apóstolos em Jerusalém, esse trabalho foi confiado a Paulo e colocado num pé inteiramente novo. A palavra de Deus não nos diz nada acerca do cumprimento dessa missão dos 12 para com os gentios. O poder de Deus manifestava-se em Pedro para com a circuncisão e em Paulo para com os gentios. Ver Gálatas 2:8. Poder-se-ia dizer que os 12 não foram perseguidos. Isto é possível, e eu não decido nada acerca deste ponto. Mas o certo é que as passagens em que o Senhor nos fala da missão dos 12 junto dos gentios não têm cumprimento na história bíblica. E um outro entendimento teve lugar, uma outra ordem de coisas surgiu e substituiu o que o Senhor tinha inicialmente prescrito. E é certo também que os judeus prejudicados tiveram, de fato, em seguida, uma influência tal que o próprio Pedro teve grande dificuldade em se lhe subtrair. Os que foram dispersos pregavam por toda parte a boa nova, todavia, antes de alguns deles chegarem a Antioquia, dirigiram-se somente aos judeus. Capítulo 11, 19. Entretanto, Filipe desce a Samaria e anuncia-lhes a Cristo, operando milagres. Versos 5 e seguintes. Todos ali lhe prestam atenção e são batizados. Até aquele que até ali os tinha seduzido com sua magia, e a tal ponto que lhe chamavam o grande poder de Deus. Também este se submete a um outro poder que fazia empalidecer as suas mentirosas habilidades. Poder que o convenceu tanto mais da sua realidade e eficácia, quanto era certo ele ter consciência da falsidade das suas próprias pretensões. Assim, os apóstolos não sentem nenhuma dificuldade acerca de Samaria e enviam para ali Pedro e João, a quem impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aliás,
A história de Jesus deverá ter esclarecido os apóstolos a esse respeito. Os samaritanos não eram gentios. Todavia, foi um evangelista helênico quem trabalhou nessa região. Uma nova verdade sobressai aqui, em relação com os progressos regulares da Igreja, a saber, que os apóstolos conferiam o Espírito Santo pela oração e imposição de mãos. Fato muito importante na história dos caminhos de Deus. Versos 14 a 19. De resto, a Samaria era uma conquista que nem toda a energia do judaísmo nunca tenha conseguido fazer. A sua conversão era um novo e brilhante triunfo para o Evangelho. No aspecto espiritual, era a igreja que competia subjugar o mundo. Jerusalém era posta de lado. Sob esse ponto de vista, o seu tempo terminara. A presença do Espírito Santo atuando em Pedro guarda ainda a igreja da entrada dos hipócritas, que são os instrumentos de Satanás. Esse grande e poderoso feito, a presença de Deus no seio da igreja e a manifestação nela dessa presença, punha em evidência o estado moral que as circunstâncias tinham escondido. Arrebatado pela força da corrente, Simão, o mágico, tinha se submetido pela sua inteligência à autoridade de Jesus, cujo nome era glorificado pelo ministério de Filipe. Mas o verdadeiro estado do coração de Simão, o desejo da sua própria glória, a total oposição entre o seu estado moral e todo o princípio, toda a luz de Deus se manifestam em presença do simples fato de um homem poder conferir o poder cujos efeitos ele viu. E pensa poder comprar esse poder com dinheiro. É assim que a incredulidade do homem, que parece ter recebido a revelação de Deus e ter sido, exteriormente, convencido da verdade, se manifesta. E manifesta-se por algo tão grosseiramente afastado de Deus, para todo aquele que tiver o Espírito do Senhor em seu coração, que até uma criança, instruída pelo Senhor, se aperceberia do caráter de um tal homem. Assim, Samaria, onde a obra constituía o fruto da ação independente de que já falamos, é posta em relação com o antigo centro, que era em Jerusalém, onde os apóstolos se encontravam ainda. Porém, o fato de o Espírito Santo ter sido concedido aos samaritanos era já um passo imenso no desenvolvimento da igreja. Os samaritanos eram, sem dúvida alguma, circuncisos e reconheciam a lei, embora o templo tivesse, para eles, e em certa medida, perdido a sua importância. O corpo dos fiéis tinha adquirido mais consistência. E embora os discípulos permanecessem ainda em Jerusalém, tratava-se de um ganho muito positivo, porque, recebendo o Evangelho, a Samaria entrava em relação com a sua antiga rival e a ela se submetia. E fazia-o mesmo enquanto os próprios apóstolos se encontravam em relação visível com ela. Nesses tempos de perseguição, os apóstolos não iam, provavelmente, ao templo, mas Deus abria-lhes uma ampla porta no exterior e elas abandonavam-no, bem compensados na sua obra, porque a energia do Espírito Santo estava no meio deles, do sucesso que tinham tido os chefes de Israel, interrompendo essa obra em Jerusalém. Em suma, o que nos é apresentado aqui é uma ação do Espírito exercendo-se em todos os crentes, que não os apóstolos, e fora de Jerusalém, onde essa ação e essa energia tinham sido rejeitadas. Encontramos ao mesmo tempo aqui a manutenção das relações dos novos convertidos com os apóstolos e com Jerusalém,
pela ação centralizadora destes e pelo poder e autoridade de que estavam revestidos. Tendo cumprido a sua obra e evangelizado várias aldeias dos samaritanos, Pedro e João, os dois apóstolos que foram enviados a Samaria, voltam a Jerusalém. Verso 25. Mas a obra continua fora de Jerusalém e por outros meios. Filipe, que nos apresenta o caráter de uma pronta obediência em simplicidade de coração e que não questiona, é chamado para outro lugar, deixando aquela obra que toda a sua importância pessoal se teria ligado, se ele o tivesse querido. É um lugar onde o respeito e o afeto o rodeavam. Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, diz-lhe o anjo do Senhor, verso 26. Ora, esse lugar era um deserto. A pronta obediência de Filipe não o deixa pensar na diferença que existe entre a Samaria e Gaza. Ele pensa apenas na vontade do Senhor e vai. O evangelho estende-se agora aos prosélitos de entre os gentios e faz o seu caminho até ao fundo da Abissínia. O tesoureiro da rainha de Candace é admitido entre os discípulos do Senhor pelo batismo que selava sua fé no testemunho do profeta Isaías. E parte jubiloso por ter conseguido uma salvação que, com sacrifício, tinha vindo de um país longínquo, procurar a Jerusalém, nos deveres e nas cerimônias legais, mas com fé na palavra de Deus. Belo quadro este da graça do Evangelho. Este homem leva agora com ele para o seu país o que a graça tinha proporcionado no deserto. Leva aquilo que a sua penosa viagem a Jerusalém lhe não poderia oferecer. Mas os infelizes judeus, rejeitando a Jesus, rejeitando o Espírito Santo, repelindo o evangelho da graça que lhes tinha sido apresentado em Jerusalém, ficam fora de toda a graça. Depois o Espírito do Senhor arrebata Filipe, que se achou em Azoto. Versos 39 a 40. Porque todo o poder de Deus se acha ao serviço do Filho do Homem, para o cumprimento do testemunho da sua glória. Filipe evangeliza as cidades até Cesareia, mas uma obra e um obreiro de outro caráter começa agora a mostrar-se em cena. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.